do livro de João, né, do Evangelho de João, querido São João, e reencarnou depois com Francisco de Assis, né? Imagina o amor dele. Vou fazer a prece inicial e depois nós vamos começar um pouco diferente. Hoje a gente vai ler um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade que fala sobre oração e vibrações, tá? Querido Senhor Jesus, luz de infinito amor que preenche as nossas vidas, seu pensamento nos conduz, através de eras imemoriais, conduzindo-nos ao regaço de nosso Pai Celestial, uma transformação constante para o bem, que todas as tuas ovelhas passam, principalmente depois do seu exemplo de amor, mostrando que o sacrifício pelo semelhante e o amor ao Pai são as bases da nossa redenção. Que cada mácula que existe em nossos corações seja removida pelo nosso esforço e o teu auxílio, lembrando da tua luta constante pelo bem, e mostrando a todos nós que a felicidade suprema é interna e nós a conseguiremos no reino da verdade, no plano dos espíritos, evitando as ilusões na terra e compartilhando a realidade do amor que Deus nos envia através da sua própria criação. O nosso Pai mostra o seu amor por nós e nós tantas vezes não enxergamos. As bênçãos são muito maiores, aquelas que não vemos, do que aquelas que podemos perceber. Então, humildemente, Senhor, receba a nossa gratidão. Receba humildemente todo o nosso desejo de joelhos te agradecer pela vida, pelo bem e pelo amor que nós recebemos e não vemos. E aqueles que nós somos capazes de enxergar, utilizemos para repassar ao nosso semelhante as dádivas do teu amor que chega a nós, principalmente em termos de conhecimento, pela santa doutrina dos espíritos superiores, mártires do sacrifício, que trouxeram para nós as bênçãos e as luzes do conhecimento superior para nos direcionar na terra. Te agradecemos imensamente pela oportunidade de falar sobre o Senhor, teu nome e teus ensinamentos. Muito, muito obrigado, Senhor. Eu baixei aqui. Chama Prece 1 e Prece E2. Eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar a janela. Vou compartilhar essa janela aqui. Estão vendo? Vai aparecer aí, né? Então, foi retirado do capítulo 25 do livro Mecanismos da Mediunidade. Prece e renovação. Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo a fadiga e a irritação. Sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados em posição de angústia, e que lhe partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados a lhe respirarem um ambiente. Não são boas vibrações, né? Isso aqui, a gente muitas vezes não sabe porque a gente acordou mal, né? A gente está começando a voltar para o corpo, os irmãos desligados do Cristo, obsessores, mandam vibrações pesadíssimas para a gente e a gente acaba nem conseguindo acordar bem. Daí a necessidade premente da prece para podermos melhorar o nosso dia. Outras vezes no trabalho, as pessoas que a gente entra em contato,
As vibrações são muito pesadas, algumas pessoas têm por nós sentimentos adversos que nós nem sabemos o que fizemos. Mas se a gente está trabalhando pelo bem, se a gente começa a melhorar a nossa atitude mental, os obsessores nossos e deles se juntam, mandando para nós esses pensamentos para nos desorientar. Daí que a população sabe disso, por isso que eles falam, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. De certa forma, acaba sendo verdade nesse sentido que a gente está vendo, porque ocorre todo um trabalho fortíssimo dos espíritos inferiores que não querem perder seus companheiros. E aí a gente é envolvido nessas vibrações. Imagina as pessoas que trabalham nos bancos, recebendo cliente de toda ordem, entrando em contato direto, nos recepcionistas. Imagina vocês que trabalham nos plantões com pessoas doentes, que não estão nada felizes de estar lá, né? Não é um lugar bom para passar férias, né? Um hospital, um pronto-socorro, uma UPA. São situações muito complicadas e a gente recebe isso e a nossa, aqui vai mostrar isso, né? A nossa defesa acaba sendo a oração. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Eu acho que isso aqui alerta bastante. A senhora quer contar os exemplos de prece que você tem passado, feito lá nos plantões? Ou não? Acho que precisa. A senhora que decide. Não, é porque já teve algumas vezes de às vezes chegar paciente nervoso lá e tudo. E aí nesse constante de prece, dessas coisas, de conseguir acalmar com conversa, com coisa assim, mais tranquila. Teve um caso, né, que a gente acabou tratando junto, né? Que eu estava conversando com o paciente e você estava me contando o pano de fundo espiritual que estava acontecendo ali. Que, assim, muitos casos de dores, assim, né? Esse paciente estava com uma dor no peito, mas na verdade era uma gastrite nervosa, que tinha muita relação com o processo obsessivo que ele estava vivendo. Então, esses pacientes que normalmente chegam e as pessoas não têm muita paciência, porque eles irritam muito mesmo, eles falam muito, eles acabam desequilibrando quem está trabalhando lá, né? Tratando mal a equipe. E normalmente são pacientes muito obsediados, né? Que chegam lá e acabam precisando de uma ajuda espiritual que o mundo em si não está acostumado a dar, né? Porque a gente não está acostumado a enxergar isso dessa maneira. Então, tem sido muito bom esse trabalho constante de prece, porque tem servido para acalmar alguns casos e deixar o ambiente mais tranquilo, na medida do possível. A maior epidemia de doença do mundo chama obsessão, só que ela não é reconhecida. É interessante esse caso que a Maria falou, que ela entrou em contato, falou que ele estava com dor no peito, né? Imediatamente o espírito falou assim, ele está com gastrite nervosa. Pede para ela observar o hálito dele, né? Aí, no que foi falando, o espírito falou assim, é um processo obsessivo muito forte associado com a mãe desencarnada. E, na verdade, depois você acabou descobrindo, né? Que Sim. ele estava com a mãe desencarnada e tudo, mas foi meio que ele entrou em contato, eles contaram lá. Não faz isso sempre, mas alguns pacientes precisam passar por isso, precisam dessa ajuda espiritual, né? E aí, nesse caso, foi interessante porque é daquele tipo de paciente que vai toda vez vai. Dessa vez ele tinha tido uma crise de ciúmes com a ex-esposa dele, né? Ele tinha tirado a ex-esposa de um lugar que ela ia para falar da dor no peito. Então, são pacientes que normalmente quando chegam, né, a maioria das pessoas não costuma dar atenção por causa dessa questão de estar sempre indo lá, sempre com a mesma queixa, sempre sempre com um componente que não se resolve, né? E aí o caso era obsessão, né?
A maioria dos que chegam lá transtornados, mesmo com dores físicas, tem processo obsessivo acontecendo. Todos os agentes de saúde, todos, que trabalham com a saúde do próximo, têm uma equipe de espíritos do bem que os auxilia. Então, quando se entra em prece, já se liga diretamente com esses espíritos que começam a gerar intuições a respeito do que fazer e como proceder. Então, a chance de dar passe no olhar, no toque, de chegar o paciente orando, pedindo a Jesus para ajudar, vai fazer tanto o trabalho da saúde física quanto da saúde espiritual. Interessante, eu não trouxe o livro, devia ter trazido, né? O item anterior fala sobre isso, né? O médico tratando o seu paciente, incentivando a melhora íntima, o enfermeiro, o professor, todo mundo que trabalha com gente, levando pessoas, falando do bem, incentivando a pessoa a ter tranquilidade, faz com que a própria pessoa gere vibrações que transformam as suas células para melhorando o metabolismo, melhorando os processos de circulação, os processos neurais de uma maneira geral. Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês são da área de saúde, quem é da área de saúde, né? Muitas vezes a pessoa que está com uma depressão profunda, um cansaço profundo, você vai fazer o reflexo patelar nela, né? Aquela batidinha no tendão patelar, dá uma batidinha lá e a perna mexe, né? A perna chuta. Vocês já viram isso, né? É interessante que eu fui fazer, acho que não sei se foi na sua sala ou na sala da Amanda. Eu fui fazer lá assim, a menina fez, nossa, para mim isso era mentira, eu só tinha visto em desenho animado. Eu Não. me lembro isso, né? Eu fui fazer lá só para mostrar o reflexo patelar. Olha que interessante o que acontece. A pessoa, quando ela está nesse estado de depressão, cansaço, mal-estar, o reflexo patelar dela não funciona direito, ela quase não chuta. E é uma informação muito pouco divulgada e ela não está escrita nos livros. Mas o Espiritismo dá a base para explicar isso. A pessoa, quando está sob forte obsessão, o obsessor joga vibrações tão pesadas que ela tem uma espécie de gosma escura envolvendo todo o sistema neural dela e os nervos. Ele projeta para os nervos e os nervos param de funcionar adequadamente. Se isso se mantiver, no futuro vai gerar as demências, os processos patológicos da mente. Inclusive facilitar Alzheimer, Parkinson, dependendo da situação. E aí uma oração e um passe nessa pessoa acaba ajudando bastante em relação a isso. Então, quando a pessoa está em processo obsessivo, os reflexos dela ficam diminuídos e os pensamentos ficam confusos. Uma boa pergunta para se fazer para ela é se ela está controlando os pensamentos ou se os pensamentos vêm muito rápido na cabeça e fogem. Se isso está acontecendo, é porque ela, na verdade, está num processo obsessivo em que ela está pegando os pensamentos dos obsessores também. Então, ela não consegue manter o pensamento dela mesma em ordem e aí começa a pegar esses vários pensamentos e não consegue entender que não é dela. Isso dá um certo reforço dela achar que tem raciocínio rápido. Na verdade, ela está obsediada. Uma coisa interessante, fica essa dica aí para vocês da área de saúde. Orar constitui a fórmula básica de renovação íntima, pela qual divino entendimento cresce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. A gente tem que entender, né, que as pessoas, quando passam por doença, é porque a gente precisa passar, porque a gente vai crescer com aquilo. Muitas vezes pedir para tirar a doença é tirar a oportunidade de crescimento. Então, a gente deve pedir a Deus não o que a gente quer, mas pedir a Deus o que for melhor, que seja tirar a doença ou que seja se manter com ela em conformidade. O entendimento da prece é uma coisa meio complicada. Uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim, eu preciso que você faça uma prece para mim, que você tem ligação com Deus. Eu falei, você também tem, você pode fazer. Ela falou, não, mas eu quero que você faça. E qual que é? O que você quer que faz? Ela falou, a minha vaca está
minha vaca tá prenha e eu queria que nascesse fêmea. Porque se nascer macho, vai ser muito ruim para mim, eu não vou ganhar dinheiro. Você quer que eu ore para Deus para mudar o sexo da vaca, do bebê vaca que está no útero da vaca? Ela, ok. Não continuei muito a conversa, porque eu achei que não havia condições de explicar a situação tamanha, o despropósito do pedido, né? Que chega a ser assim, meio assustador. E eu estou falando de gente de universidade, então. É a falta de entendimento das coisas de Deus. Mas você vai falar porque eu citei isso para ser jocoso? Não, é o quanto que nós precisamos trabalhar e falar o nome de Jesus, de falar o bem, falar de Deus para as pessoas, para que elas entendam a importância da prece, o significado da prece, todas as pessoas que a gente puder conversar e que permite isso, né? Não é sair pregando para quem não quer ouvir, mas tendo a oportunidade numa conversa de falar o bem, de fazer o bem, é primordial que a gente faça para auxiliar as pessoas a compreenderem mais a obra divina, que a gente está tendo a bênção de compreender. Mediunidade e prece. Mediunidade na ordem superior da vida esteve sempre associada à oração, para converter-se no instrumento da obra iluminativa do mundo. Entre os egípcios, hindus, chineses e persas, gregos e cipriotas, gauleses e romanos, a prece expressando invocação ao louvor, adoração, a meditação. Meditação, gente, meditação, ao contrário que se fala, não é não pensar em nada, é pensar no bem. É pensar no que você fez, no que você quer fazer, naquilo que você já viveu, o que você aprendeu com aquilo, o que você quer mudar no futuro, para entrar num estado de ligação com os bons espíritos. O pensamento é atributo essencial do espírito. Se o indivíduo parar de pensar, ele morre. Então, quando a pessoa fala assim, eu consegui chegar a um ponto em que eu não pensava mais, morreu. Morreu, mas morreu o espírito, que é impossível, você não tem como. O pensamento, ele flui naturalmente da vida do espírito. Então, não pensar não é possível, tá? Talvez eles queiram dizer outra coisa que eu não entendi, mas não pensar não parece ser possível, não. É o agente refletor do plano celeste sobre a alma do homem. Quando Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos, igualmente em prece, seja nas margens do lago Genezaré, lago fui eu que acrescentei, ou em pleno Monte Tabor, respirando o silêncio do Getsemane ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar sintonia entre a criatura e o Criador. Nós hoje acordamos de manhã e eu estou lendo o livro, estou terminando de ler o livro, e aí eu fui convidado por um amigo espiritual a ler o livro. E aí pegou essa parte da prece, e aí eles me disseram para trazer aqui, para a gente começar falando dessa parte assim, porque é bastante importante para o nosso dia a dia, né, que é a oração, até por causa dessa selva que a gente está vivendo, que é a selva de pensamentos atribulados. Se para a gente que está aprendendo que é importante manter o pensamento no bem, nós temos dificuldades, imagina para aqueles que isso nem passa pela cabeça, que pensar qualquer coisa, como eles acham que não tem ninguém vendo, pode-se pensar qualquer coisa, mas tem. A nosso pensamento é como se fosse uma televisão 3D que nos envolve. A nossa aura reflete o nosso pensamento como imagem que os obsessores veem. Então, aquilo que a gente está pensando, a gente já atrai os espíritos com a mesma ordem naquele grau de pensamento. Se nós pensamos raiva, vários já vão estar ligados e dar uma certa força para o indivíduo. Se o indivíduo se acha inteligente, tem facilidade de falar, eu tenho visto isso ao longo da minha vida como professor, alguns alunos que falam pelos cotovelos, falam, porque os obsessores mandam pensamentos para eles, não tem coerência as coisas que eles falam. E as pessoas os acham inteligentes pela habilidade de falar muito e jogar ideias rápidas, mas elas não se fecham, não tem coerência. Sair jogando palavras não significa inteligência. No caso que eu vi, em determinado momento, os amigos espirituais mostraram o obsessor ditando o que o indivíduo estava falando assim em alta voz, como se estivesse até numa discussão, numa briga, e ele queria apenas fazer uma pergunta. E aí os colegas achando que ele era bastante inteligente. Na verdade, foi bem fácil resolver as incoerências, né? Nós pegamos o que ele falou do começo ao fim, fomos falando aos poucos, mostrando, não bate com isso. Ou seja,
que realmente você quer perguntar? Aí ele foi acalmando e ele não conseguiu saber o que ele queria perguntar depois. Né? Que interessante isso. Não sabia o que ele queria perguntar. Ele queria falar. Fala, Carla, fica à vontade. Ou Maria, claro. Oi? Carla, você levantou a mão sem querer? Ou você está falando sem ligar o microfone? Então tá bom. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, tá, tem problema. Nossa, tão feliz que alguém levantou a mão. Puxa vida, destruiu aqui o coração. Então tá bom. Mas vocês compreenderam essas situações que nos envolvem, que são bastante complicadas? A gente tem dificuldade de manter o pensamento no bem, não tem? Todo dia é uma luta. Manter o pensamento, vem pensamento ruim, a gente tira, vem pensamento difícil, a gente tira. De tanto treinar e lutar contra eles, hoje fica bem claro. Aí vem uma imagem na cabeça, a gente pode manter-se ligado a ela ou não. Hoje é possível olhar e falar assim, o obsessor está mandando uma imagem, não me serve. Então você tira, sai rapidinho. Dá para saber se é seu, se não é seu, mas eu preciso treinar para isso, sabe? Preciso treinar. Como treino? Lutando contra. Todo esforço que a gente faz, Wilson, todo, pelo bem e pela nossa melhora, ele vai gerar melhora. É fato. Isso aí é a base da fé. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Só que a gente não consegue a hora que a gente está querendo, porque a gente quer para amanhã. Né? Então, é uma questão de trabalho constante, sabe? E fazendo. E, por exemplo, ao longo do tempo, uma das lições do Evangelho que chama a atenção é o duelo. E lá no que está escrito no Evangelho, aí falaram para o Chico assim, nossa, mas o duelo já está ultrapassado, por que o Evangelho mantém essas lições? Né? O Chico falou assim, e os duelos mentais? Que é quando você não gosta da pessoa, a pessoa não gosta de vocês, brigam em pensamento. Aí o obsessor vem e começa a colocar para você imagens da pessoa e você sentindo raiva. Na verdade, eles estão orquestrando todos aqueles pensamentos que eles se alimentam dessas vibrações pesadas. Então, assim que ela vem, faz uma oração e tira. Você pode achar que é seu, não importa. Fez a oração, saiu, se vai voltar de novo, porque a gente não consegue manter uma estabilidade durante muito tempo. Aí, nessa luta, você vai começar a perceber aquilo que é seu e aquilo que não é seu. Aquilo que o Espírito fala, você fala, não foi, eu não sou essa pessoa. Por isso a importância de a gente conhecer a gente mesmo. Né? Uma vez eu estava com uma motinha elétrica, né? Dando a volta, indo dar aula na universidade, e o Espírito falou assim, determinada pessoa, que estava me perseguindo lá, precisava morrer. Eu estava dando a volta, eu estava fazendo a curva. Eu falei assim, não, eu não sou capaz de pensar nisso. Não. Imediatamente deu para perceber o espírito meio que assustado, porque foi ele que mandou o pensamento, a gente tirou. Mas, ó, depois de muito tempo fazendo isso, lutando contra. Então, algumas vezes percebe, algumas vezes é mais fácil, outras vezes mais difícil. Não importa se a gente percebe ou não. O que importa é qualquer pensamento fora da caridade deve ser desviado, tirado, se ele for nosso ou do outro, não importa. Vai fazer bem para quem está mandando na oração ou para nós mesmos. Mas a luta constante para se melhorar já traz para nós uma renovação impressionante. Então, se a nossa vibração é uma vibração meio cinza, meio triste, algumas regiões do nosso corpo, só de fazer a prece ela já se transforma em luz. E os espíritos obsessores não conseguem ter ação direta mais sobre a gente. Aí, quando a gente vai caindo, vem de novo, a gente faz oração de novo. Então, a oração passa a ser o que foi falado aqui, um reflexo condicionado. Vem alguma coisa ruim, você já pensa em Deus, pensa nos bons espíritos. E aí você começa a tirar de si o egoísmo. Porque quando a gente se alimenta dos pensamentos de raiva, é porque a gente, quando se dá o direito de sentir raiva pelo outro, é porque a gente acha que a gente está certo sempre. Olha o que Jesus ensinou. Ele não sentiu raiva de ninguém, foi crucificado. Lá na cruz ele fez uma oração. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E não é fácil, porque são vários séculos trabalhando no mesmo raciocínio de que quem não faz a nossa vontade não é nosso amigo, a gente tem que ter raiva dele. E até hoje as coisas são trabalhadas assim, na nossa cabeça, que a gente não percebe. Porque a maioria das vezes a gente não gosta de uma pessoa porque ela não pensa como a gente.
Pode ser que ela seja um bom pai, um bom amigo, um bom filho. O fato dela não gostar da gente não significa que ela seja uma pessoa, significa só que ela não gosta da gente. Se tem outras coisas envolvidas, cabe a nós fazer o exercício do perdão. Uma vez eu tive uma discussão com os colegas de República e andava com o evangelho debaixo do braço. No tempo que eu fiz biologia, muito tempo atrás. Eu estava lá no coletivo, assim, abri a lição, saiu a lição O Amor, de Lázaro. Li aqui, uma dor no coração. Falei, meu Deus, né? A gente tem que amar. E eu aqui discutindo, eu espírita brigando com os outros. Né? Não pode. Por mais que fosse jovem, não podia. Aí eu acho que o amigo espiritual ficou com dó de mim e falou assim, Thales, são séculos de trevas que você não vai corrigir em alguns dias. Então, continua treinando. Então, você já viu o que fez errado? Leu aqui, viu que fez errado? Não faz de novo. Se fizer de novo, lê de novo, ora de novo e vai tentando. Porque a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Na psicologia, eu ouvi de um professor essa semana passada, para você mudar um hábito, você precisa de 7 semanas trabalhando com ele todo dia, para mudar um hábito. Você já está acostumado. 7 semanas. É possível que seja em menos, é possível que demore mais, mas, em geral, você precisa de 7 semanas trabalhando com ele. Vou deixar de ser maledicente. Isso aí, acho que requer umas 7 vidas, né? Mas assim, vai fazendo aquilo. Aí, essa dificuldade é natural, porque nós adquirimos reflexos condicionados de vaidade, de egoísmo, de orgulho. Sabe? E aí a gente vai se colocando nessa situação de continuar fazendo o que a gente fazia antes e nem saber que está errado, porque você faz naturalmente. Entende? Você, quer ver? Se você cresce numa família em que falar mal dos outros depois que os outros saem é normal, você faz isso a vida inteira e não percebe. Porque você aprendeu a fazer isso. Compreende? Você nem vê. Se a pessoa sai, você já tenta pegar os defeitos dela e botar na mesa. Se você não meditar a respeito, você vai achar que aquilo é normal, porque você foi ensinado a fazer isso durante os anos que você viveu na casa do seu pai e da sua mãe. Aí a questão de meditar, de autoconhecer, de fazer análise. Por exemplo, eu consegui perceber que o que os espíritos pediram para fazer hoje cedo fez muito efeito. Essa primeira leitura gerou uma alteração impressionante no estado vibratório do grupo aqui. Foi impressionante, assim, da pessoa falar, nossa, agora eu posso melhorar, agora eu posso agir de outra forma. Foi a sensação que a gente teve aqui, sabe? Bem bonita. Então, eles não fazem nada por acaso. Eles tentam nos ajudar sempre. Só que você não vai fazer isso. Vai começar hoje, mas amanhã vai cair de novo, você ora de novo e continua tentando, trabalhando. Porque a melhor oração é a ação no bem. A ação reta evita pensamento tortuoso. E o pensamento tortuoso evitado nos aproxima da oração. E a prece volta trazendo uma espécie de proteção, porque nos liga aos espíritos superiores. Então, a questão é ir trabalhando e lutando. Tá, esse momento que você acabou de perceber que você fez uma coisa errada, nesse sentido assim, de discussão mental, né, cara, de querer ou não querer bem a pessoa, né, cara? Você acabou por um momento lá de ira, você acabou de ver que você agiu de maneira errada. Tem que ir em busca do perdão dessa pessoa, ou não, a prece só, a busca do perdão divino? Como se lidar com nessa fase, assim, nesse momento? Essa pergunta sua ela tem uma importância muito grande. Se alguém não ouviu, eu repito, tá? A pergunta do Wilson. Ninguém falou nada? Então todos ouviram. Ou estão todos. Se puder repetir. Tá. Ele perguntou o que se deve fazer quando se tem alguma ação errada em relação a outra pessoa. Se basta a oração, ou se tem que pedir perdão por ela a Deus, essas coisas, né? É isso. Os estudos espíritas ao longo do tempo que eu frequentei, não sei como é que é hoje, mas o nosso não pode ser assim. Ficar falando que tem que fazer caridade, que tem que fazer o bem, e não entrar nos detalhes da sua pergunta. E eu acho que nós temos que trabalhar aqui a psicologia profunda do espírito. A revista espírita, da Allan Kardec, chama Revistas de Estudos Psicológicos e Espíritas, porque é a psicologia do espírito. Né? Então, a sua pergunta é muito importante, por quê? Se foi a pessoa que fez um mal contra você, cabe a você perdoar e silenciar.
Porque se você for lá pedir perdão de uma coisa que a pessoa fez para você, você não está nem ensinando a pessoa a melhorar. Ela vai achar que ela está certa. Entende a questão? Então, cabe a você absorver e tentar esquecer. E é uma luta difícil, principalmente quando fazem mal com a gente. Da mágoa próxima. Exato. Se foi a gente que fez, cabe a nós ir lá e pedir o perdão. Se tem alguma coisa contra uma pessoa, Jesus falou, vai e resolve entre ela e ti. Se ela te ouvir, bom para ela. Vai lá resolver. Mas se a pessoa tem alguma coisa contra você, cabe o contrário também. Ela tem que vir. Se ela não vier, cabe a nós a esperar, perdoar e amar. Entendendo? Não é algo simples. Porque a gente não precisa ser bobo. Porque senão, veja bem, eu tenho trabalhado isso aqui, talvez não de forma muito direta, mas quando se fala o silêncio é muito importante, é melhor ficar calado. Depende. Se for para defender o bem, é melhor falar. Agora, se for contra a gente, é melhor silenciar. Foi o que Jesus ensinou. Nós vimos aqui exemplo de Jesus na casa do indivíduo falando deles. Lembra daquilo? Que ele é muito profundo. No entanto, quando acusaram e foram maltratar Jesus, foi contra ele, ele silenciou e aceitou. E esse é o grande exemplo. Então, por que os obsessores, em geral, trabalham para que as pessoas boazinhas fiquem em silêncio? Porque o mal não quer ouvir o que ele faz. Porque ele tem consciência. E ele não quer ter consciência do mal que ele está fazendo. Por isso que na concepção geral da sociedade, humilde é aquele que fica caladinho e deixa os outros fazerem as coisas. E não é isso. Jesus foi humilde, entrou na casa do fariseu, a convite e falou. As pessoas entendem mal os negócios. Porque não existe uma interpretação profunda das coisas. Então, se alguém fez alguma coisa contra a gente, tudo bem. A gente tenta aceitar. Se for necessário falar de forma educada, sim. Eu passei por uma situação complicada esse tempo atrás, com uma pessoa que estava fazendo maldade, e eu cheguei lá para ficar em silêncio. Foi a minha cabeça, cheguei, fico em silêncio, fiz a oração, pedi a Deus, só que eu pedi a Deus, Senhor, que seja feito a tua vontade. Chegou lá, ele falou assim, não, aqui nós vamos defender, não é você. Você como espírita, trabalhador de Jesus, imagina ele fazendo isso com as outras pessoas que são mais fracas. Aí lá eu falei assim, olha, o que você fez foi muito errado, o que você fez não se faz, você dificultou muito a minha situação, e a minha maior preocupação, falei assim, Pedro, é você fazer isso com pessoas que têm debilidade, que não têm a força que eu tenho, o tratamento que eu estou tendo, e aí você vai machucar muito essas pessoas. Falei, ficou muito nervoso. Aí é o problema dele já, porque se ele fez, ele tem que assumir as consequências. O adulto, quando faz uma coisa, tem que assumir as consequências. Se a pessoa não quer te tratar bem, ela está dizendo que ela não quer a sua presença, que ela não quer que você esteja fazendo o que você está fazendo perto dela. Se você for obrigado a fazer, você tem que continuar. Mas se não, você respeita. Porque ela está mostrando isso. Porque o adulto tem que assumir as consequências dos atos deles. Então, se você fez o mal, você sabe que está fazendo mal. Né? Você sabe que aquilo que você fez vai ter consequência. As consequências podem ser levadas a extremos ou não. Por exemplo, essa pessoa, ela botou na cabeça que eu não vou levar as últimas consequências, ou seja, na justiça. Ela sabe, porque ela sabe que eu sou espírita. Você entendeu? E eles fazem isso. Como uma vez aconteceu lá em Palmas, que me deram um carro que vazava óleo do motor o tempo todo, botava 5 litros, no outro dia não tinha nada. Fui trocar, o cara falou, mas você não é espírita? Eu falei, sou. Eu falei, não, espírita não reclama. Eu falei, meu amigo, você quer me dar um carro com problema? Isso aí não é ser espírita, é ser bobo. Você compreendeu? É diferente, aqui eu tenho que lutar. Eu não tenho dinheiro para comprar um outro carro. Isso aqui são as minhas economias de ter um carro que eu preciso, porque eu não, minha família não é daqui, eu preciso viajar centenas de quilômetros. O que você está fazendo está errado. Foi Deus que ajudou mesmo, porque só trocou o carro quando o dono da garagem, por um determinado momento, apareceu lá, eu expliquei a situação, e ele falou, não, vou trocar seu carro agora. O outro não queria, o funcionário não ia trocar. Ia ter que entrar na justiça, fazer as coisas todas. E ele falou claramente, espírita não é assim. Então, ele já sabendo que a gente é espírita, e conhecendo um pouquinho, ele se aproveita. E a coisa não funciona assim. Né? Não pode ser dessa forma, porque eu tenho que saber dizer não. Como é que nós vamos defender o bem? O mal fala à vontade, o mal é maledicente, ele fala mal de você, ele inventa coisas, principalmente o trabalhador do bem. Se você puder falar, você fala. Mas ali, se você se ligar aos espíritos superiores pela prece, você vai ser direcionado no que falar, no que fazer. Ok?
Aí a questão de uma pessoa faz mal para mim, fica fazendo mal para mim. Eu vou lá pedir perdão para ela de quê? Ela que está fazendo mal para mim? Aí eu tenho que olhar dentro de mim. Eu estou pensando mal dela? Estou. Não, mas eu ainda não venci isso, mas estou lutando para vencer. Mas isso não significa que ela está certa. Compreende? A gente tem o direito de se indignar diante do mal que existe e do mal que se fazem conosco e das pessoas que estão à nossa volta. Se a gente não se indignar com o mal tem o campo livre. Concorda? Então, a questão de nós sabermos o que fazer. Temos que tomar muito cuidado, porque o nosso remorso, o nosso sentimento de culpa, vai tender a fazer que a gente peça desculpa para tudo. Até quando a gente está fazendo certo. Então, se a gente começa a pensar, eu quero ser bonzinho, então você sai pedindo desculpa para tudo. Aí o mal cresce. Se deixar o mal crescer, é responsabilidade nossa. Não foi... A Einstein falou assim, a situação pior do mundo não é por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que veem o mal acontecendo e deixam que eles façam. Isso é Albert Einstein, que só no final da vida se ligou um pouco ao espiritismo. Os biógrafos tentam não falar sobre isso, diz que no final da vida ele virou místico. Ele chegou a falar que a solução dos problemas filosóficos da humanidade estava na doutrina espírita que ele tinha acabado de conhecer, mas ele foi ateu até o final da vida, Albert Einstein. E os biógrafos escrevem dessa forma, que virou místico, assim, eles desconsideram essa parte porque foi só o finalzinho da vida dele, mas ele já pensava assim. Então, se cabe a mim evitar o mal, eu preciso evitar o mal, mesmo que doa. Você compreende? E que aí é sacrifício em favor dos que precisam. Não é fácil conviver com isso, te garanto. Defender o bem não é fácil, sabe? É uma coisa muito complicada, muito difícil. Porque os maus, eles têm caminho livre e eles têm vários companheiros para fazer o mal junto. E porque ele predomina na terra ainda. Então, a fazer a maldade, existem verdadeiros delitos, crimes absurdos que são feitos contra as pessoas, de perseguições, de maus tratos nos empregos. E hoje a justiça civil já está tentando resolver isso, tentando ajudar os trabalhadores que são perseguidos. O termo burnout, que significa queimada, né? Começou nos Estados Unidos, foi de pessoas que não fazem parte, trabalhavam em empresas, escritórios, que elas não faziam parte do grupinho deles e todos a maltratavam, não convidavam para festa, não colocava nas rodas de conversa, uma maldade de grupo, deixando entender que ela era inferior, e a pessoa foi adoecendo, e gerou o chamado burnout, que você é queimado no seu emprego, você é maltratado ali. E aqui isso começou, quer ver? Por volta do ano 2000, começaram a falar sobre o assunto, depois agora já virou CID, né? Associado a esse tipo de processo, porque acabava com a saúde das pessoas. Então, o mal está institucionalizado na Terra. Lutar pelo bem requer discernimento, requer força de vontade e um trabalho íntimo muito grande. Aqui na Terra, nós temos verdadeiros monstros que, se o indivíduo desencarnasse, o perispírito dele é de um daqueles seres horríveis do Senhor dos Anéis, lá dos orcs. Tamanha situação, só que ele está encarnado. A bondade de Deus é tão grande que quando ele encarna, você está vendo o corpo físico. E ele está vivendo com pessoas que, se desencarnados, seriam verdadeiros elfos, só para poder citar aí o Senhor dos Anéis lá, que eu acho que até foi uma obra meio mediúnica aquilo lá. Assim, espíritos iluminados, cheios de bondade, vivendo no mesmo ambiente. E, normalmente, esse iluminado é o maltratado, é o deixado de lado, pelo grupo dos orcs, vamos dizer assim. Você compreende? Por que ele é deixado de lado? Porque ele é quase uma exceção no planeta. Entendeu? Então pode-se dizer, Thales, que em grosso calibre assim, o mal já nasce com a gente. A gente tem que ir em busca do bem. Não é isso, é que a gente está evoluindo. Então, nós temos dois tipos de bases da ignorância, vamos chamar maldade. A ignorância pela nossa inferioridade e a ignorância pelos atos cometidos contra a lei de Deus.
Então, devido ao estado de evolução da Terra, o mal ainda predomina. Dessas duas maneiras. Boa parte não evoluiu ainda para entender Deus e boa parte ela se compraz em não seguir a lei de Deus. Você quer ver? Vamos fazer uma análise simples aqui. Ó. Dos católicos que vocês conhecem, quantos são verdadeiramente praticantes? Não precisa falar em número, mas assim, a maioria ou a minoria? Minoria. Dos que são verdadeiramente praticantes da minoria, quantos de fato seguem o catolicismo pelo bem que se faz ao próximo e menos pelas tradições da igreja? Que a maioria dessa minoria, normalmente, são tão apegados à base e sai xingando os outros que não são católicos. Certo? Católico. Isso também acontece com as outras religiões, né? A maioria do mundo acredita em Deus, mas a maioria do mundo não segue os preceitos religiosos, concorda? Em que estado vocês acham que está o mundo, então? Do bem ou do mal? Porque se Deus é a nossa base, é o ser a qual nós temos que agradecer a própria vida, e nós passamos a vida sem nos preocupar com ele, nós agimos no bem ou no mal? Porque o fato de não fazer o bem já é mal. Você compreende? Então nós estamos num mundo muito difícil. Eu acredito que nós estamos na fase mais difícil da humanidade. Por quê? Porque essa mesma fase que está escrito lá na Gênese, na história do Jardim do Éden, dos espíritos que vieram do outro planeta. O homem come o fruto da árvore da sabedoria e começa a entender a diferença entre o bem e o mal. As gerações passadas, vamos dizer de 100, 150 anos atrás, elas eram mal, mas elas não sabiam que era bem. Aí vivia em paz com ela mesma, porque fazer o mal era normal. Igual o tempo do duelo, se alguém te feriu, você vai lá e mata. E o pessoal aplaudia, ainda assistia. Mudou. Antes pegava os cristãos e jogava na arena. O leão comia e o pessoal aplaudindo, em troca de pão e comida, nos circos. E estava tudo bem. Não era tão complicado. Aí chegou um momento em que a gente começa a ter noção de que nós estamos fazendo errado. Aí você começa a ter noção, mas você não faz, porque você ainda tem toda essa história de maldade, de reflexo condicionado na sua vida. Então, nós estamos exatamente comendo o fruto da árvore da sabedoria no Éden. Ou seja, nós estamos diferenciando o bem do mal. A questão é, nós estamos fazendo o bem ou continuamos fazendo o mal? Nós queremos, na sabedoria, seguir o bem ou ainda estamos na ignorância? Então, esse momento é o momento de maior quantidade de problemas de saúde mental que já esteve na história da Terra. Estou errado? Nós vamos chamar isso de obsessão. Antes o indivíduo não tinha problema, a consciência dele não doía. Ele estava num ambiente em que fazer as coisas erradas estava certo. Agora não, agora a situação ficou complicada. Por quê? Porque agora a diferença entre o bem e o mal está entrando nas consciências, o espírito está reencarnando com uma culpa imensa, com maior sensibilidade, com problemas gravíssimos. Eu acho que nunca teve, um minutinho, Marcelo, nunca teve tantos laudos de problemas psiquiátricos e psicológicos das crianças. Crianças, não é? Está acontecendo nas salas. Nunca os alunos foram tão rebeldes, nunca os alunos foram tão displicentes, mal educados, nunca foi institucionalizado maltratar todo mundo que não é da família. Com o próprio professor, a família vai lá e fica contra o professor que está ensinando para o filho, porque não aconteceu do jeito que ele queria que fosse para o filho dele. Nunca o egoísmo foi tão institucionalizado. Veja a situação que a gente está vivendo hoje, que ela é bastante complexa. Então, nós vivemos nessa selva de vibrações antagônicas em que trabalhar pelo bem não é fácil, porque a gente está quase sozinho. E a prece é a nossa salvação. Compreende? Eu sabia que ia incitar alguma coisa de conversas maiores desse negócio, mas nós precisamos analisar esses detalhes, porque não adianta a gente vir aqui, ler a doutrina espírita e falar, nós precisamos ser caridosos. Como? Porque a sua pergunta é muito complexa. Como agir numa circunstância dessa? Agir com serenidade, com bondade, sempre pensando em fazer o bem. E tendo coragem de pedir perdão se errou. Falar, desculpa, eu errei. Você compreende a questão? E aí, dá para fazer de uma hora para outra? É questão de treinamento. Vou fazendo, vou melhorando, e o nosso estado mental vai melhorando. Fique à vontade, Marcelo, desculpa a demora.
Muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que a minha pergunta já tenha sido respondida agora. Eu ia perguntar qual seria a orientação para que tivéssemos maior discernimento, né? E aí eu entendi agora que a prece é a nossa salvação. Esse é o caminho mais adequado para a gente melhorar o nosso discernimento. Quando a gente ora, a gente se liga aos bons espíritos e até aquilo que a gente nem imaginava que faria acaba sendo conduzido. Então, uma prece verdadeira nos coloca num estado acima da humanidade, em termos de vibrações pesadas. Pelo menos naquele instante, os bons espíritos se aproximam, a gente passa a ter mais noção da realidade, porque os obsessores são removidos naquele momento. Não é em todo caso, tá? Mas quem realmente tem vontade de trabalhar, porque os obsessores são empedernidos. É igual carrapatinho, né? Ele gruda, não quer sair, não quer largar da gente, não. Até porque nós temos responsabilidades com eles. Mas é o trabalho de tentar ter a conduta reta sempre. Vamos tentar. Enquanto formos humanos, estaremos errando. Então, errar faz parte do processo. Se a gente não erra mais, a gente não estava na Terra, a gente seria anjo. Então, a questão é como que eu vou lidar com o erro? A maioria lida com negação, não aceita. Quando determinada situação acontece que mostra quem a gente é de verdade, a gente nega veementemente, como se aquilo não fosse verdade, se a gente não fosse aquela pessoa. Que é a diferença entre o que a gente acha que é e o que a gente é. Por isso a importância do conheça-te a ti mesmo. Porque a gente faz uma imagem da gente que a gente quer passar para os outros, e a gente acaba vivendo dentro dessa imagem numa ilusão, numa fantasia. Saber quem a gente é fundamental. E saber, por exemplo, que eu não sou capaz de querer o mal para uma pessoa. Então, se tem pensamento que me indica que eu vou fazer mal para uma pessoa, ele não é meu, mas eu também não vou alimentá-lo, porque eu também não estou 100% certo naquilo. Erros acontecerão. Vai chegar um momento em que só acontecerão por ignorância, não por maldade. O que a gente não deve fazer hoje em dia é errar por maldade, sabendo que está errado e continuar errando. Essa é a questão mais importante na nossa vida. Se errou, ter coragem de pedir perdão para a gente mesmo, para Deus, olhar para dentro da gente com carinho, nos amar profundamente, porque nós somos criaturas divinas, para a gente aprender a amar o próximo. E amando o próximo não significa bater palma para ele. Existem mães maravilhosas que amam os filhos, mas ela precisa algumas vezes direcionar, ser brava, ensinar, porque não existe o amor subserviente fazendo a vontade da pessoa. Isso não é amor, isso é delinquência, isso é ausentar-se da responsabilidade. Você deixar uma criança fazer o que ela quer, você está criando um delinquente para o futuro. Isso é fato, a psicologia já fala disso tranquilamente. Psicologia, estou falando nem doutrina espírita, mas doutrina espírita também. Você tem que educar. As pessoas são colocadas na nossa vida para a gente tratar com amor, tanto quanto possível educar. Se a pessoa não quer ouvir, aí já é um problema dela. E não necessariamente também a gente tem que falar, porque muitas vezes é o exemplo. Deixa, fala uma vez, não precisa ficar falando sempre, espera, fala de novo, orienta no que for possível, para a gente não ficar entediante. Se a preocupação é verdadeira, os bons espíritos vão nos assessorar. Se, por um lado, o mal acontece na Terra, todo pensamento do bem, toda oração e toda vontade sincera de agir no bem vai ter ao nosso lado espíritos superiores. Basta um espírito superior para debandar centenas de obsessores. A luz que chega, ela é capaz de tirar de perto da gente os obsessores mais empedernidos. Os livros do André Luiz, como eu sempre tenho falado, mostram histórias relativas a isso mesmo. O que acontece na obsessão, a proteção dos espíritos superiores, em vários e vários exemplos, a começar do nosso lar e terminar lá no 13º, e a vida continua. No 13º, o André Luiz responde várias questões que ficaram ainda sem responder no nosso lar, que é o primeiro. E lá ali a gente tem esses exemplos dos processos obsessivos, da influência dos espíritos superiores, do trabalho que eles fazem conosco. Nós não estamos desamparados nunca. Mais alguma questão? Senão vamos finalmente começar o versículo 29 de João. Nós paramos, né, quando Jesus parou lá na Samaria, conversou com aquela mulher, lembra aquela história
toda a profetização. Ela então entra na cidade e fala: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha a profundidade por trás disso. Como é que a pessoa conclui que o fato dele ser profeta, ele é o próprio Cristo? É a sensação dela. Se ela não tivesse o coração voltado para o bem, ela não reconheceria o Cristo. Então, essa mulher já estava preparada, já fazia o bem há muito tempo, já estava voltada para a oração. E o Cristo conversando com ela e dizendo: eu sou o Cristo, ela aceitou. Não é um verdadeiro exemplo quando o Cristo fala assim: deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é feito o reino dos céus? Se você chega para uma criancinha e fala assim: eu sou super-homem, ela acredita. Na hora. Você entende a questão? Claro que não estou falando dessa inocência, mas vocês estão entendendo o que eu falei? Ela, então, com o coração puro, o Senhor faz a demonstração da profecia, entende o íntimo dela e fala: eu sou o Cristo. Ela foi e acreditou. Não é ele o Cristo? E chamou os outros, que é uma coisa, isso aqui, o significado é muito grande. E que nós falamos hoje sobre: você conhece Jesus, você tem um pouco de esclarecimento, você precisa falar para os outros. Ela não foi egoísta, ela foi lá na cidade e falou: venham ver o Cristo. Ou seja, venham desfrutar dessa felicidade comigo. Veja a importância disso. Então, eu devo transformar todo mundo em espírita? Não, não cabe nos centros espíritas. A gente não consegue trabalhar elucidando muita gente ao mesmo tempo. Uma vez chegaram para o Chico e falaram assim para ele: Chico, as igrejas evangélicas estão crescendo demais e a gente, aqui na doutrina espírita, quase não cresce. Eu falei: deixa, meu filho. Os nossos irmãos evangélicos têm espaço para atender muita gente, a gente não tem. Porque é diferente o trabalho de esclarecimento do trabalho de apenas dizer sobre Deus. É diferente. Esse trabalho de análise profunda da personalidade, não é todo mundo que está preparado, não. Quando eu falo para vocês que as pessoas não costumam aceitar que elas estão erradas e olhar para dentro de si mesmo, chega a ter violência associada a isso. É coisa muito grave. É bastante complexa. E outras vezes, a pessoa também, aprendi na psicologia, tem lido, às vezes a pessoa, ela se faz de vítima e ela fala da dor dela o tempo todo, mas a única coisa que ela tem é para se sentir bem consigo mesma. Se você tira aquilo dela, ela entra em desespero. Então, nem todo mundo está preparado para poder ouvir as verdades. Ela quer continuar vivendo no vitimismo dela, porque é a única maneira dela se sentir querida pelo mundo e das pessoas ouvirem o que ela tem a dizer. Se ela tirar aquilo dela, ela vai se sentir tão solitária que pode levar ao suicídio. E os bons espíritos sabem disso. Então, cabe a todos aqueles que se esclarecem na santa doutrina espírita e no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a pregar, a convidar os outros. Não precisa virar espírito. Entra na casa de uma pessoa, faz uma oração lá dentro. Então, eu já fui em casa que eu fui maltratado pelas pessoas, mas aí o espírito que estava na porta da casa falou: seja bem-vindo, faz oração aqui para a gente. A gente fez oração e foi maltratado lá dentro, porque a pessoa olhava para a gente assim como espírita, ela já criava uma situação na cabeça dela muito complicada. Várias vezes, não foi uma outra vez, várias vezes nas casas que a gente vai fazer as orações, os espíritos nos atendem na porta. Vai lá e faz oração, e nem falamos de espiritismo. Eu fui lá fazer oração, não precisa avisar nem para o dono da casa. Fui convidado aí numa determinada situação na casa de uma pessoa, vai lá e ora, qual o problema? Vai fazer mal? Você está levando a luz da doutrina espírita, você está convidando o Cristo para entrar lá, mas você não precisa falar nada. Se te derem permissão para falar, fala. Mas fala com bondade, com amor, com carinho, né? Nós não precisamos obrigar ninguém a ser espírito. O Kardec falou isso. É preciso respeitar em todas as pessoas as convicções sinceras, né? O espiritismo é muito bom para a gente, mas ele não é muito bom para algumas pessoas, não. Algumas pessoas precisam daquelas imposições externas. Não faça, seja assim. Quantos drogados foram recuperados pelos nossos irmãos evangélicos e católicos? Né? Quantos que saíram da criminalidade porque eles se converteram? Continuam aí com problemas ainda muito sérios a serem resolvidos, mas os problemas principais já foram resolvidos.
Talvez naquela encarnação ele só possa vencer aquilo, não tem mais o que fazer. Né? Deus, acima de tudo, é um grande professor didático. Ele não vai pedir a gente mais do que a gente pode dar. E a gente não sabe o que as outras pessoas podem dar. Né? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que interessante. Por que Jesus não falou na cidade? Veja que tudo se encaixa nos nossos estudos. Né? Mas se vocês acham que a vibração dos pensamentos da cidade eram receptivos ao Cristo, até porque ele era judeu, vocês compreendem? Aí o que aconteceu? Eles tiveram que sair do ambiente que eles estavam vivendo para encontrar o Cristo. Gente, a profundidade que tem na Bíblia é impressionante. A questão é ter olhos para ver. Não dava para receber o Cristo lá, porque eles falaram assim, mas nós somos em 10, traz ele aqui. Não, eles saíram do ambiente que eles estavam para encontrar o ambiente do Cristo. Olha o convite. Dá para a gente viver com Cristo sem sair do ambiente da maldade, do ambiente da selva de vibrações penosas e difíceis, de raiva e incompreensão? Eu tenho que sair dela. Eu tenho que sair daquele ambiente e encontrar Jesus. A oração nos faz encontrar Jesus com os amigos espirituais do bem. E nesse ínterim, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Comida, foram buscar comida, lembra disso? Eles entraram lá para buscar comida. Preocupação com as coisas materiais, também é muito significativo. Ele tinha os seus próprios discípulos, os seus próprios apóstolos, e os apóstolos, enquanto ele pregava, estavam preocupados com as coisas materiais. Que interessante. Parar aqui um pouquinho, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, rapidinho, que é assim. Muitas vezes eu preciso fazer um estudo do Evangelho. Eu preciso fazer um estudo para qualquer coisa aí da vida. Ah, não, tem que limpar a casa. Você não gosta muito de limpar a casa, mas ela se torna uma obsessão limpar a casa, porque o obsessor aproveita e te tira das coisas boas que você tem que fazer. Profundo, né? É uma coisa que você nunca faz, já está deixando de fazer há muito tempo. Aí você tem algo de bom para fazer. Uma leitura, uma visita. Mas que lá aparece aquilo que você toma importância na sua vida que nem faz sentido. Compreende? Então, as coisas materiais, algumas vezes, são usadas para isso. Vamos ali na casa da pessoa, fazer uma visita, está doente? Não, tem que lavar o carro hoje. Você nunca lava o carro? Não, mas hoje deu vontade de lavar o carro. Uma coisa desse tipo, compreende? A casa, um dia ou outro mais suja, se você puder fazer um evangelho, um estudo à noite, deixa para fazer no outro dia. Entende? Se você não precisa ter a casa limpa todo dia. E pior não, melhor, que Jesus lembrou disso. Né? É melhor você cuidar do interior do que do exterior. O que mata o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca sai do coração do homem. Então, são esses pequenos detalhes em que a gente dá valor demais aos preconceitos da terra e a gente acaba sendo utilizado, relembrando do livro dos Espíritos. A pergunta é, os Espíritos influenciam na nossa vida? De tolos que são, eles vos conduzem. A gente se deixa levar por bobagens. A gente não dá ainda o valor necessário às coisas espirituais. Né? Como diz o Cristo, não é o corpo mais que a veste? Nós podemos entender que ele quis dizer, não é a alma mais que o corpo? Entende? Vamos cultivar a alma. Todos vocês aí, os bons espíritos estão falando aqui, que há uma diferença assustadora em termos de ansiedade entre o início e o fim desse estudo. Os bons espíritos entrando na casa de vocês, no coração íntimo, com a aceitação do bem, acaba nos renovando. Vamos tentar manter essas vibrações para a gente poder ir se melhorando aos poucos, no trabalho constante de redenção que cabe a todos nós, porque toda plantinha de amor, toda sementinha de amor que entrar em nosso coração e a gente plantar no coração do outro, já é o Cristo nascendo nesse coração, na busca da nossa redenção, porque o evangelho dele floresça. Até 6 horas para uns, até semana que vem para outros. E a Dona Maria Tereza vai fazer a oração final para nós.
Nosso Mestre Jesus, que a luz do teu amor divino, bondoso e perfeito, chegue até nós e invada os nossos corações, as nossas casas, nos convidando a buscarmos mais a tua palavra, a tua história, e trazendo até nós a responsabilidade pessoal, intransferível, da redenção de nós mesmos, na luta contra os nossos defeitos, e na luta para que o nosso ambiente da casa, do trabalho, seja também uma célula de luz, onde os bons espíritos possam fazer morada e possam contar conosco para os trabalhos de assistência aos menos felizes, aos que sofrem mais. Nós agradecemos pela oportunidade da doutrina espírita, com tanta luz e tanto trabalho disponível. Muito obrigada, Mestre, por tudo. Até mais tarde, gente. Que assim seja. Até mais.